começando o nosso Pode Seguir, o podcast da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes aqui de Blumenau. Hoje a gente vai fazer um balanço das ações durante o ano de 2023 e também uma projeção para 2024. Eu recebo aqui, e sejam muito bem-vindos, o nosso secretário Alexandre Fernandes e o diretor-geral Lúcio Beckhauser. Gente, é o último do ano. Bora lá. Nosso toquezinho, Lúcio. Aê! Ninguém sabe o que tem, né? É água, né? A minha é com gás, tá, gente? Gente, como que a gente pode resumir 2023? Acho que foi um ano de muitos desafios para todos, né? Mas também de muitas conquistas, inclusive de coisas que há muitos anos a gente vinha reivindicando, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, e que finalmente conseguimos tirar do papel. Mas vamos lá. Acho que temos que começar, secretário, pela questão do transporte coletivo, que é uma coisa que atinge a maioria, né, de todos nós, né? Quais foram as novidades ao longo de 2023 para o transporte coletivo? Oi, Danúbia. Olá a todos. Né? É uma alegria e uma felicidade muito grande estar aqui, fechando esse ano e com esse espaço para poder passar tantas informações importantes que fazem parte do dia a dia de todos nós na cidade. Lúcio, nosso diretor-geral da Secretaria, obrigado pela presença também, né? E fechando o ano aqui junto conosco, né, Danúbia, que passamos algumas vezes por aqui, para fazer de fato esse balanço, informar as pessoas de como foi o ano. E o transporte coletivo, de fato, também interfere no dia a dia de todos nós na cidade de Blumenau. O transporte coletivo faz parte da vida daqueles que utilizam o sistema, né, na cidade, o ônibus na cidade, e também daqueles que não utilizam, porque o transporte coletivo é a grande ferramenta de uma melhor mobilidade urbana para qualquer cidade média, qualquer cidade grande no país. E foi um ano, sim, de desafios, de superar desafios, de colocar em prática, como você falou, junto com toda a equipe da Secretaria de Trânsito e Transportes, muitas ações, muitas missões que eram reivindicadas pela cidade há anos, há décadas talvez, né? Temos as evoluções do transporte coletivo, temos as evoluções na área azul, temos as evoluções na segurança viária e tantas outras situações. Mas o transporte coletivo, nós temos de fato algumas grandes ações que foram desenvolvidas para que nós pudéssemos, nesse momento pós-pandemia, já esquecemos da pandemia, né? Estamos aí já 2 anos praticamente sem pandemia, mas durante a pandemia muita coisa mudou nos nossos hábitos, nos nossos comportamentos, e muita coisa mudou porque a pandemia fez a gente enxergar que a gente precisava e podia evoluir, e evoluímos muito mais rapidamente. Na cidade, de fato, e no transporte coletivo, alterações foram feitas, nós tivemos momentos muito difíceis para as pessoas até se deslocarem no período pós-pandemia. O transporte coletivo sofreu muito, nós mudamos alguns conceitos na cidade e estamos buscando melhorar a cada mês, a cada ano que passa, o sistema para melhor atender as pessoas. Nós tínhamos em torno de 100 mil pessoas por dia que utilizavam o transporte coletivo antes da pandemia. Esse número, durante pandemia e pós-pandemia, caiu lá para 30, 40 mil pessoas por dia. E nós hoje estamos com aproximadamente 80 mil pessoas por dia utilizando o transporte coletivo. E estamos com um sistema estruturado para atender muito bem essas pessoas. Tivemos grandes avanços, né, na questão da bilhetagem eletrônica para facilitar o pagamento das pessoas, o pagamento da tarifa e a compra da tarifa antecipada poderia ser feita somente em dinheiro, o carregamento desses cartões. Agora nós podemos fazer isso por Pix, né? Nós temos a tarifa estudante também podendo ser comprada pelo site, via boleto, da mesma forma como é o Vale Transporte, situações que eram feitas somente em dinheiro. Então, tudo isso nós fizemos para facilitar o dia a dia das famílias que utilizam o transporte coletivo e para gerar mais segurança no sistema também. O município vem subsidiando boa parte da tarifa. E o que é o subsídio? É o complemento da tarifa que
prefeitura paga, para que cada cidadão possa desembolsar menos na hora de utilizar o transporte coletivo, fazendo com que assim as pessoas se motivem também a utilizar o transporte coletivo. Nós temos mais 10 ônibus novos na cidade que chegaram agora nesse semestre, são 31 com ar-condicionado, sempre se falou de ar-condicionado em ônibus na cidade de Blumenau. Sim. E sempre foi uma situação muito distante. Nós inicialmente adaptamos 21 dos maiores veículos para terem ar-condicionado, que fazem preferencialmente a linha Troncal 10 e algumas outras linhas. Chegaram mais 10 novos ônibus já com ar-condicionado, para também fomentar essas linhas troncais, onde mais pessoas utilizam o transporte coletivo durante o dia. Então são muitas e muitas ações. Estamos trabalhando agora para sistematizar com câmeras de segurança, né, esses veículos, para que a gente tenha mais segurança para todos que utilizam, mais segurança principalmente para as mulheres que utilizam o transporte coletivo. Então estamos trabalhando nisso também. São diversos desafios, temos muitos desafios no transporte pela frente, os desafios não param, né? Mas nós estamos trabalhando de forma muito séria para que a gente possa avançar e entregar o melhor para as pessoas. E por que eu falei no começo que o transporte coletivo ele é tão importante para quem usa? Por isso que a gente tem que dar essa qualidade no serviço e no atendimento para todos, mas também para quem não usa. Porque quem está com o seu carro, quem está com a sua motocicleta, né, quem não se desloca com o transporte coletivo, é o transporte coletivo que faz a cidade ter uma mobilidade menor. Nós já temos dificuldades no trânsito com o transporte coletivo funcionando adequadamente, com ônibus novos, com horários que geram confiança, não tem mais aquele negócio que existia no passado, que eu vou para a parada de ônibus, para o ponto de ônibus, esperar o ônibus, ele não chega, não, ele vem. Hoje no aplicativo você tem na palma da mão o horário que o ônibus vai passar, você sabe onde o ônibus está, que horas que ele vai chegar aonde você deseja. Então todas esses avanços servem para que a gente facilite e faça com que as pessoas tenham motivação de utilizar o transporte. E com o transporte funcionando, as pessoas que não estão utilizando também se beneficiam disso. Porque se nós não tivéssemos essas 80 mil pessoas se locomovendo no sistema de transporte coletivo na cidade, nós teríamos elas de carro ou de moto com outra ferramenta, com outro meio de transporte. 80 mil a mais no trânsito, né? Que hoje já é complicado, né? Devido a tantos veículos aqui em Blumenau. E lembrando que o espaço ocupado por um ônibus, nós temos ônibus com capacidade de transportar até 100 passageiros simultaneamente. O espaço ocupado por esse ônibus é o mesmo espaço que quatro veículos ocupam, que muitas vezes com uma pessoa só dentro. Então nós temos um ônibus transportando até 100 passageiros, com 4 veículos transportando 4 pessoas ocupando o mesmo espaço. Por isso que nós sempre temos que fomentar o transporte coletivo, dar preferência e fomento aos corredores de ônibus, e as pessoas precisam entender isso quando estão dentro do seu carro no ar-condicionado, reclamando que querem utilizar o corredor de ônibus. O corredor de ônibus vai estar sempre ali com prioridade e exclusividade para o transporte coletivo, porque são essas pessoas que estão no transporte coletivo que a gente precisa fazer com que cheguem com pontualidade e com agilidade no seu compromisso. Atrair as pessoas, né, para o transporte coletivo. Secretário, aconteceu um fato interessante essa semana, que viralizou nas redes sociais, não sei se o Lúcio também viu. Em São Paulo, chegou a ter fila de bicicletas, não sei se vocês viram, né? Era uma fila quilométrica de bicicletas, e até mesmo aqueles outros modais que eles têm, né, de patinete e tudo mais, mas chegou ao cúmulo do pessoal ter que enfrentar fila para ir de bicicleta ou de patinete para o trabalho, né? Então, realmente, a gente tem que estimular, pensar em como um todo essa questão do transporte coletivo, que é o caminho. Daqui a pouco a gente não vai ter mais para onde fugir. Não, com certeza, né? Um ponto importante também, acho que esse ano que a gente caminhou é a integração fora dos terminais, né? Uma possibilidade nova que não tínhamos antes, que eu acho que facilitou também para as pessoas acessarem. E o mais difícil, né? Como o secretário já comentou, talvez tão dificultoso quanto é a gente efetuar essas demandas do serviço do dia a dia, é convencer as pessoas da importância do transporte coletivo. Talvez esse seja o maior desafio que a gente tem hoje na Secretaria, Prefeitura de Blumenau, demonstrar isso, né? Que todas as ações são feitas para a coletividade e não para a individualidade. Então, é um desafio grande, é um desafio diário.
a gente acaba lutando todos os dias para convencer e demonstrar, né, que essas ações foram feitas para todos e não para uma pessoa só. Agora eu vou te contar, essa questão do ar-condicionado há muito, muito tempo o pessoal fazia reivindicação, até porque nesse calorão, gente, é difícil, né? É difícil para quem já trabalha no ar-condicionado, sofre, né? Imagina para quem está na rua, imagina para quem está dentro de um ônibus. É um pouco de conforto, um pouco de dignidade que a gente traz para quem está utilizando o transporte. Claro que nós estamos hoje com uma frota de aproximadamente 200 veículos, 200 ônibus na cidade, são 31 com ar-condicionado, mas há meses atrás nós não tínhamos nenhum, né? E as pessoas pedem isso há décadas, né? E nós estamos aí vindo de uma temporada de chuvas, mas estamos com 2 dias agora de sol e calor intenso e a gente já está sentindo, né? O que a gente não percebeu nos últimos meses em função das chuvas, enfim e tal, mas a gente está sentindo na pele já, né? O que o nosso calor vai nos trazer aí para as próximas semanas e meses, né? Então, de fato, essa é uma ação que traz dignidade, que faz com que as pessoas utilizem o transporte de uma melhor forma, com mais conforto, né? A gente sempre diz, o transporte coletivo urbano, ele precisa ser ágil e pontual, né? Essa é a prioridade do transporte coletivo. Ônibus limpos, novos, ágeis e pontuais. Mas, se nós tivermos o mínimo de conforto, e o ar-condicionado traz muito isso, né? Isso faz com que as pessoas se sintam mais à vontade e com disposição para utilizar o sistema. E é assim que a gente vai aos poucos melhorando, fazendo justamente isso que o Lúcio disse, né? Mostrando para as pessoas que nós precisamos sempre trabalhar a coletividade, pensar no todo e não naquela situação que a pessoa está dentro do seu carro, sozinha no ar-condicionado, ficou 10 minutos parado no trânsito e acha que é o fim do mundo. Eu sempre digo, quem reclama de Blumenau, e não falando só do transporte, não falando do trânsito, falando de tudo, mas principalmente do trânsito, quem reclama de Blumenau, quem reclama das coisas de Blumenau, do transporte de Blumenau, é porque não conhece outros lugares no Brasil e não conhece outros lugares no mundo. Nós sempre falamos, ai, a Europa, ai, isso, ai, aquela cidade, aquele país. Claro, a gente tem sempre que buscar querer algo melhor, mas a gente tem que olhar para a gente, olhar para a nossa cidade, olhar para as pessoas que estão aqui, que trabalham demais, que se envolvem demais, que fazem a cidade acontecer e olhar o cenário no restante do Brasil, para ver como nós estamos muito à frente, porque nós trabalhamos unidos, o poder público trabalha com o setor privado, as pessoas em Blumenau trabalham muito e fazem a cidade acontecer. Então nós estamos, em todas as situações, muito bem se compararmos com o restante do país, mas claro que isso não resolve, a gente tem que querer mais, sim, tem que querer melhorar sempre, mas nós moramos num lugar abençoado. Sempre evoluir, né? E lembrando até que nos países desenvolvidos, né, o pessoal costuma pegar o transporte coletivo, é diferente, né, da nossa realidade aqui no Brasil, em que a gente prioriza o transporte individual. E tem a questão do meio ambiente também, né, que esse ano, principalmente, foram ações para que a gente poluísse menos o meio ambiente no transporte coletivo. Sim, sistema de motorização Euro 6, que é um novo modelo com emissão de menos poluentes, pensando mais na questão ambiental também, que é uma tendência mundial e está vindo muito forte para cá também, né? Então nós estamos trabalhando nessa linha também de manter a qualidade dos serviços com a condição de menos poluição. Nós percebemos hoje já com os investimentos que foram feitos, apesar da nossa topografia, apesar do nosso clima, mas com os investimentos que foram feitos em ciclovias e ciclofaixas, quantas pessoas utilizando, né, bicicletas como meio de transporte, o quanto isso aumentou depois que esses investimentos foram feitos, né, Lúcio? Tu és um grande incentivador aí, utiliza muito a bike também para se locomover pela cidade, mas o número de pessoas que utilizam vem aumentando e muito, né, com esses investimentos, com esse fomento do poder público em ciclofaixas e ciclovias, em calçadas, quantas pessoas caminhando, correndo em locais que antes não existiam calçada, como as obras que estão sendo feitas na Rua 2 de Setembro, na Rua das Missões, enfim, né, todo o investimento em iluminação, fazendo com que essas pessoas, né, se locomovam a pé pela cidade, enfim, nossa cidade é segura,
segura, é organizada, é iluminada. Então essas ações fazem com que as pessoas também tenham vontade de utilizar meios de transporte alternativos, né? E com esse avanço nas ciclovias, aí muita gente utiliza a bicicleta como meio de transporte, que não é poluente, que a pessoa se sente tranquila para avançar, né? E a nossa função é organizar todas essas pessoas com segurança para que convivam juntas. Afinal, o trânsito, né, eu sempre digo, é feito pela gente. O transporte coletivo é uma ferramenta, o carro é outra, a moto é outra, a bike é outra. O pedestre convive junto com todos esses veículos, né, de ferro, de metal, de aço, motorizados, e a gente tem que proporcionar segurança para esses pedestres também. Então, cabe a nós sabermos que nós não estamos sozinhos. Nós precisamos nos locomover pensando também no outro. É verdade. Aumentou consideravelmente o número de ciclovias, de ciclofaixas. Lúcio vai de bike para o trabalho, é isso? Menos do que eu gostaria, né? Acho que deveria utilizar mais para ir para o trabalho, mas eu utilizo bastante, praticamente diariamente utilizo, né? Blumenau está muito bem servida hoje. A gente vê as vias realmente ali preparadas para isso. Tá gostoso de pedalar em Blumenau porque tem bastante segurança. Isso daí é um caminho sem volta, né? A gente trabalhar para uma cidade para as pessoas, menos para os carros. Então, esse é um ponto preponderante que a prefeitura trabalha, que a SMTT trabalha, né? E pensando na segurança. É claro que a fluidez é importante, é claro que tudo é importante, né? Mas se a gente não tiver segurança, né, para a gente transitar e pensar nas pessoas, não existe trânsito, né? Não existe transporte. Então, aí vem elencado novamente, né? O transporte coletivo ele é fundamental para que as pessoas transitem, porque é um local seguro. A gente não vê riscos grandes de acidentes ou sinistros de trânsito com as pessoas transitando dentro do transporte coletivo. Diferentemente, se a gente pensar em alguns outros modais, vamos colocar todo mundo numa motocicleta, é sempre um perigo maior. Não existe A gente falou de referências mundiais de trânsito. Ninguém, como referência mundial no trânsito, vai achar que a motocicleta vai salvar o trânsito. É verdade. Né? Ou você pensa em transporte coletivo, né, para trazer segurança e mobilidade, né? Ou, né, vai pensar em bicicleta, vai pensar em pedestre. Né? Então, isso é fato, isso é uma realidade que a gente tem que copiar do quem é a nossa referência. Né? E a gente até comenta e a gente conversa internamente de que, às vezes, em Blumenau, mesmo a gente tendo uma população bastante eficiente nas críticas, no sentido que a gente tem que se preparar, porque a gente sabe que a gente tem que fazer as coisas muito bem feitas, porque a gente vai receber essas críticas positivas, negativas, né? Faz parte da vida pública, mas quando a gente vê pessoas de fora chegando aqui, normalmente as críticas são muito mais positivas do que as pessoas que estão aqui mesmo. Ficam impressionadas? Porque a realidade deles, olhando para o Blumenau vira uma referência. É claro que a gente quer ter referência de pessoas e locais melhores, né? E quem vem para cá tem essa referência de Blumenau. Como é que o Blumenau consegue, né, atingir um nível tão bom de segurança, eficiência e tudo mais, né? Uma cidade bonita, né? Tudo funciona dentro de um padrão, às vezes, fora da realidade brasileira. Então, agora, isso é muito contentador, né? Assim, a gente fica muito lisonjeado em poder participar um pouco disso, né? É verdade, o nosso sistema realmente é referência. Agora eu digo, aumentou muito a questão das ciclovias, das ciclofaixas, mas eu sou uma que ainda tenho medo de sair de bike por aí, porque o sistema não depende só das ações do poder público, depende da gente também. E aí tem muita gente louca, que sai a 1000 por hora, e isso acaba deixando as pessoas meio apreensivas ainda de saírem com outros tipos de transporte. Acredito que outras pessoas também têm esse medo. É justamente isso, Danúbia, que faz com que a gente tenha que tomar outras medidas, né, para que todos nós possamos nos sentir seguros. E, de fato, isso que tu estás colocando é uma realidade. As pessoas precisam entender que nós não temos que esperar pelo outro ou pelo poder público para resolver uma situação individual, resolver a nossa vida. Tudo tem que ser um trabalho em conjunto. Se nós não fizermos a nossa parte,
Não é o vizinho, não é o chefe na empresa, não é o poder público, não é outra pessoa que vai fazer pela gente ou que vai ser culpada pelo que a gente não fez. Nós temos que botar a mão na consciência e entender que, a partir do momento que cada um fizer a sua parte, tudo vai funcionar melhor. Blumenau tinha que ser igual às cidades na Suíça, porque lá funciona assim, assim, assim. Então, o nosso comportamento também tem que ser dessa forma para que tudo funcione daquele jeito. É isso que nós precisamos entender. Isso que tu falasse de velocidade, pedestre, ciclista, ou quem quer andar numa ciclofaixa, mas tem medo, fez com que a gente trabalhasse muito na implantação de muitas ações para que pudéssemos ter mais segurança, reduzir velocidade. E aqui a gente pode falar de fato com ciclovias e ciclofaixas bem sinalizadas, com estrutura semafórica moderna funcionando, com sinalização vertical e horizontal nas vias atualizada, sempre refeita para deixar tudo muito bem sinalizado, faixas elevadas, que muitas vezes as pessoas acham que faixa elevada é para reduzir velocidade. Naturalmente reduz a velocidade, mas faixas elevadas são em pontos para melhorar a segurança na travessia de uma via de um pedestre. Né? E tem vias que não podem ser utilizadas as faixas elevadas. E por aí seguimos com controle eletrônico de velocidade também. Polêmico, alvo de críticas. Bota polêmico nisso. Muito polêmico, muitas críticas, mas o que o prefeito sempre fala, o prefeito, para ter popularidade, ele não tem que ser populista, ele não tem que fazer oba-oba, ele tem que fazer um trabalho sério, que num momento pode ser criticado, mas depois as pessoas vão perceber como aquilo foi importante. E o prefeito, mesmo finalizando um ano agora, indo para um ano eleitoral ano que vem, não se preocupou com isso quando nos determinou que nós investíssemos também nos estudos técnicos e na aplicação dos equipamentos de controle eletrônico de velocidade, porque de fato as pessoas saíam de casa a 1000 por hora. E agora, com as 3 etapas já finalizadas e com esses equipamentos completando toda essa estrutura de segurança viária que nós falamos, nós já vamos ter números para apresentar ao longo do ano que vem de melhoria no trânsito, de melhor segurança no trânsito e principalmente o que nós já podemos perceber agora, o comportamento das pessoas já mudou. Como tá bom andando na cidade. E a minha mãe me falava isso esses dias. Sim, filho, como tá bom andar na cidade. Porque a minha mãe tem 75 anos e não tem mais a agilidade ou o reflexo, muitas vezes, que a gente com 25, 30, 35, 40 tem. Então a gente acha que a gente tem que pensar só na gente e poder chegar rápido em algum lugar, mas a sua organização vem antes de sair de casa e não se tira tempo no trânsito. E acaba se acostumando até, E as né? pessoas Sai estão de casa naquela... Exatamente. E as pessoas estão se acostumando agora a andar devagar. O comportamento já mudou. Tá muito bom andar na cidade com as pessoas andando mais devagar. É claro que em horário de pico já não se anda em velocidade alta, mas nos momentos que tem um fluxo menor, as pessoas estavam abusando. E agora, com isso, a gente melhora a segurança e daqui a pouco a gente vai sentir mais segurança, como tu colocasse, para andar nas ciclovias. A gente que tem criança, família com criança pequena, que está sempre circulando pelas ruas da cidade, vai ter um pouco mais de tranquilidade sabendo que os veículos estão andando mais devagar. E muitas vezes as críticas aparecem com relação ao controle eletrônico de velocidade. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Críticas, que isso é um absurdo, e não sei o quê e tal. Também escuto. E, de modo geral, de repente, essa mesma pessoa que estava num grupo de WhatsApp criticando, veio no privado comigo. Vocês têm como instalar um controlador de velocidade, uma lombada eletrônica lá na rua tal, perto da minha casa? Peraí, mas por que perto? Não, porque lá tem a escola que a minha filha vai e tal. Tá perigoso. Então para proteger a sua família é bom, mas onde não é a sua família, é outra família que tá, não precisa. A gente tem que parar com essa hipocrisia, né? E a gente tem que entender que todo mundo precisa ter mais tranquilidade, mais segurança, a gente precisa ter um trânsito mais harmonioso, mais humanizado, para que todos possam viver em paz, reduzir o número de acidentes, reduzir gravidade de acidentes. E é isso que a gente está buscando. E não é uma ação única. É uma ação com estudo técnico, é uma ação muito bem pensada, é uma ação organizada, é uma ação que segue todas as normas e regulamentações de trânsito, e é uma ação que vai melhorar a vida de todos.
fazendo as pessoas andarem mais devagar. Lembrando que o trânsito não é só carro, é pedestre, é motocicleta, é patinete, é bicicleta, é transporte coletivo. E assim a gente tem uma cidade melhor para todos. Então, situações delicadas, polêmicas, difíceis, mas implantadas na cidade de Blumenau, porque a gente precisa ter, sim, a educação para que tudo funcione de uma melhor forma. Nós que somos da imprensa, a gente vê diariamente o absurdo de acidentes que ainda acontecem. Vocês, mais do que nunca, né, Lúcio, podem comprovar o quanto as imprudências ainda causam tragédias, e a gente fazer esse controle da velocidade, esse controle maior do trânsito, mostra que realmente é um mal necessário. A gente precisa ainda mudar muitos comportamentos. É uma coisa impossível, né? Elas caminham muito distantes. A gente imaginar alguma segurança viária, segurança de trânsito, onde a gente terá pessoas e velocidade. Não existe. Isso é paradoxal, não tem como. Então, ou a gente tem um, ou a gente tem outro, né? A gente não vai ter pedestres, ciclistas integrados no trânsito e carros com velocidade, né? Isso é um fato e fugir desse pensamento é beirar a loucura, né? Então, né, quem de alguma maneira pensa o contrário, né, é porque não está preocupado com a segurança, ponto. Está preocupado com qualquer outro fator da vida, de ansiedade, de algum outro problema, porque nem tempo de viagem vai ganhar. Porque no transcorrer de 3, 4 quilômetros você transitar para ganhar velocidade a 60 ou a 50 não vai influenciar em nada o destino final. Então, isso é importante, né, que tecnicamente seja discutido isso, né, e não de uma forma popular, né, que as pessoas têm o direito de ter opinião, mas que tenham argumentos técnicos, né, para essas situações. E não, eu acho que aqui pode existir isso, aqui eu acho que pode existir isso. Todo mundo pode achar o que achar necessário. E realmente é importante que se tenha esse conhecimento. Mas, fatidicamente, a gente tem que tomar as ações de forma técnica e pensar naquilo que a gente, né, falou anteriormente, que é segurança. Eu trabalho há muito tempo, né, na parte de educação, porque eu trabalho com autoescola e acabo instruindo pessoas na primeira habilitação. O primeiro dia de aula, normalmente eu tento botar na cabeça de quem vai iniciar a habilitação, porque tem menos habilidade do que uma pessoa que dirige há mais tempo, que são 2 fatores que a pessoa se garante a segurança dela no trânsito. O primeiro é velocidade, controle a sua velocidade. Ninguém vai sofrer um acidente ou sinistro, né, com alguma gravidade, se tiver numa velocidade adequada. Não existe. A Rua 15, quantos acidentes graves a gente tem? Quase nunca. Não tem velocidade, pessoas andam devagar, né? É um local seguro para se transitar. Né? A não ser de madrugada, né? Que algumas pessoas loucas, né, diferentemente em horários onde tem menos trânsito. E outro, né, que é um problema que o Blumenau não tem, porque não tem muitas ocasiões desses, que é ultrapassagem em local irregular, porque nada mais é do que soma de velocidade. Sim. Então, velocidade é o problema do trânsito, né? E lutar contra isso é lutar contra a segurança. Então, a gente precisa, é necessário, é ruim ou não é, né? Tecnicamente, a gente não tem como imaginar outra coisa que não seja velocidade adequada para os locais adequados. E ponto, né? Discutir isso, né, acaba beirando a loucura, né? Agora, pensando bem, em 2023 a gente teve muitas coisas, né? Esse investimento no transporte coletivo, o investimento, então, no controle de velocidade, né? Os radares que geraram polêmica, mas são um mal necessário, infelizmente. Como que está a situação hoje dos radares, secretário? Alguns ainda estão em fase de adaptação? Agora, nesta semana, dezembro, nós estamos com todos em funcionamento. Tivemos a última etapa em fase de adaptação dos dias 1º a 10 de dezembro, então agora já está em pleno funcionamento. São 148 faixas fiscalizadas, são aproximadamente 50 locais. Por que 50 locais e 148 faixas? Nós temos, por exemplo, na Rua 7, num determinado local, 4 faixas de rolagem. Então, esse local significa 4 faixas. Com isso, nós temos 50 locais e 148 faixas. Por exemplo, Rua Humberto de Campos, cada sentido nós temos 2 de veículo, uma de transporte coletivo. Então, 3 para cada lado. Então, por isso essa diferença. Então, são 148 faixas, são 50 pontos, onde nós temos controlador de velocidade, que é o equipamento que mantém a velocidade máxima da via controlada, redutor de velocidade, que são poucos pontos, mas, por exemplo, ali na República Argentina, em frente ao ambulatório geral, onde tem muita circulação de
pedestres, de idosos, de crianças, enfim, muitos carros ali circulando devagar em função do estacionamento do ambulatório. Ali nós temos um redutor de velocidade, porque a velocidade da via da República Argentina é de 60 e ali nós temos um controle para baixar a velocidade para 50 naquele ponto. É a famosa lombada eletrônica. E alguns pontos onde nós temos apenas o avanço de sinal e parada sobre faixa de pedestre. Porque uma situação que nós tínhamos muito na cidade era de as pessoas ultrapassarem o sinal vermelho deliberadamente. Estava acontecendo demais. Sério? Que ainda tem isso? Então, às vezes, talvez alguma dificuldade no reconhecimento de cores, enfim, mas estava acontecendo muito. Então, a gente teve que também instalar equipamentos para controlar que não haja o avanço de sinal. Então, alguns pontos nós temos só esses equipamentos de avanço de sinal também. E acabavam trancando o cruzamento, né? Trancando o cruzamento, colocando pessoas em risco, né? Num cruzamento, ultrapassando o sinal vermelho aqui, quando outros já estão passando no outro lado. Então, coisas que nós não precisaríamos ter investimento, gasto com isso, se nós fizéssemos o básico, que é não passar no sinal vermelho. Mas precisamos fazer, então estamos fazendo. Então foram essas ações que agora estão nessa estrutura em funcionamento, complementando toda a estrutura de segurança viária e baseada em estudos técnicos. Então nós vamos agora, ao longo do ano que vem, analisar o comportamento das pessoas nesses pontos para também poder identificar outros pontos que são necessários e digamos que a gente tem em determinado ponto onde o equipamento foi instalado uma mudança de comportamento das pessoas. Talvez no futuro a gente não precise mais ter esse equipamento nesse ponto. Né? Se suprir a necessidade, a gente pode fazer um outro estudo para outras vias, outros locais. Afinal de contas, a cidade cresce, se desenvolve, novas vias passam a existir e nós continuamos estudando a cidade como um todo. Né? O grande objetivo é fazer com que as pessoas nesses pontos respeitem, né? Mas que mude seu comportamento para que onde não haja fiscalização eletrônica, respeitem da mesma forma. Andem da mesma forma onde há fiscalização eletrônica e onde não há fiscalização eletrônica. Né? Esse é o grande objetivo, mudar o comportamento. Não vamos respeitar só onde há o equipamento eletrônico, porque aquele equipamento vai gerar uma multa se eu ultrapassar aquela velocidade. Vamos mudar o nosso comportamento e vamos respeitar a sinalização onde também não há o equipamento de fiscalização eletrônica. Assim, a gente preserva a vida. Só quem já perdeu um familiar, um amigo no trânsito, né, vítima de acidente, sabe o quão isso é importante, né, e o quanto que a gente lutaria para ter esses controles, né, se evitasse realmente antes esse acidente. Agora, a título de curiosidade mesmo, antes da gente ir para o próximo assunto, ainda falando dos controladores, a gente já falou no outro episódio do podcast que foi feito todo um estudo, né, dos locais onde seriam colocados, por isso aqui é determinada velocidade, ali é outra, depende da via. Mas algumas pessoas mandaram a pergunta sobre o porquê ter o controlador antes da subida da via expressa. Na via expressa, óbvio, né? O pessoal anda muito ali, anda muito, mas o porquê já ter antes da subida da via expressa, né? Mandaram essa pergunta. Vamos lá, né? Primeiro, assim, acho importante a gente já dizer que a gente recebe uma centena de pedidos anualmente de colocação de redutor de velocidade, controlador de velocidade em alguma situação da região. Essa semana mesmo a gente deve ter umas 3 reuniões agendadas com a Associação de Moradores que buscam um redutor ou um controlador de velocidade na sua região e tudo mais. E baseado nisso, então, a informação que a gente pode dar é que todos os locais hoje que a gente implementou, todos os locais, eles foram categorizados por número de acidentes. Então, não tem nenhum local em Blumenau hoje que foi implementado algum controlador ou redutor que não seja baseado em fatos que já ocorreram anteriormente, né? Então, são dados científicos com números, né, que já de acidentes sinistros que ocorreram em eventos passados, né, e que a gente pretende diminuir a redução de acidente ali.
Tecnicamente falando, de uma forma geral, como o pessoal acaba comentando dessa situação da subida da Via Expressa, talvez até seja mais importante ali que na própria Via Expressa. A Via Expressa não pode ter pedestre, não pode ter ciclista, não pode ter nada, é só veículo, né? Ali, se ficar 10 minutos parado ali, a gente vai ver pedestre atravessando, ciclista atravessando, carro atravessando, moto atravessando e todo mundo transitando, subindo, achando que já está na Via Expressa. Ou seja, o número de acidentes que a gente tem ali é enorme. É enorme. O risco que as pessoas correm ali é muito grande, né? Então, assim, ninguém inventou a roda, ninguém tirou o número da cartola, os números foram baseados em eventos ocorridos, né? E daqui para frente pode ser modificado, sim, tomara, né? Que esses locais onde a gente colocou o equipamento não tenha mais acidentes, né? E que possa, né? Tomara que não tenha nenhum, mas, né? Caso ocorra, né? Que seja, né? Possibilitado em outras ocasiões, né? Mudar, tirar de X para botar em Y. O melhor é que tirasse de X e não precisasse botar em lugar nenhum, que não tivesse mais acidentes, né? Verdade. Mas provavelmente o que vai ocorrer? Vai ter redução em alguns locais que a gente já implementou e vai ter aumento onde a gente não implementou. Quem sabe a gente possa tirar dali, colocar em outro local, ou quem sabe acrescentar, né? Então, eu nem lembrei disso, da quantidade de gente que atravessa ali, tanto por a mudança de faixa, que às vezes se perde, que é por baixo da ponte, quanto saindo de um comércio, né? O que eu lembrei é da quantidade de acidentes que eu já cobri ali, de pessoas que vão embalada, acho que tomam Red Bull, tem asas e passam direto, né? Já vão para outra pista. Isso eu lembrei, né? Agora não lembrei realmente desse trânsito intenso ali embaixo. Mas é justamente isso, Danúbia. A gente percebe determinada situação e qualquer situação, a gente tem a percepção de acordo com a nossa realidade, com o nosso entendimento daquele assunto. Se determinado local eu só transito de carro, eu tenho a percepção que ali tem que ter uma situação de acordo com aquela minha necessidade porque eu transito de carro. Se em determinado local eu não transito de carro, eu transito a pé, a gente tem aquela percepção do pedestre. Então a gente entende que ali tem que ter uma ação diferente. Por isso que as pessoas entendem que nós temos que ter o controle e a fiscalização próximo das suas residências, próximo das escolas dos seus filhos e próximo da empresa onde trabalham. Porque nesses pontos, geralmente, a pessoa está caminhando. Aí ela entende que ali tem que ter a fiscalização. Agora, onde não é, aí eu estou de carro, pô, que absurdo eu ter que ir, né? Mas ali tem outras pessoas caminhando. Então, a gente tem a percepção pela nossa situação. A gente não consegue enxergar o todo a todo momento. Então, cabe ao poder público fazer esse trabalho, e essa é a missão do poder público, enxergar o todo para tentar ser melhor para a maioria, né? Essa é a função. É verdade. Eu sei, a gente até fala demais aqui, né? Mas um dos acidentes que mais me marcou na vida, fazendo reportagem, foi justamente nesse trecho. E eu acredito que até hoje tem uma cruz ali no início da Via Expressa. Essa mãe, agora, depois que saí da TV, não acompanhei mais, mas todo ano ela botava flores ali, né? E foi o motorista que veio embriagado, em alta velocidade, veio embalado, né? E pegou a pista contrária. E aí, ali estava vindo de um evento, isso a gente está falando durante a tarde, foi um acidente, acho que foi 2, 3 horas da tarde, pegou uma menina, acho que tinha 18 anos, o namorado 19, matou os dois na hora. Então, a gente vê o sofrimento daquela mãe, até me emociona, assim, porque muitos anos ela lutando por justiça, pela prisão desse motorista, que talvez esteja até nos assistindo, se você conhece, manda isso aqui para ele, para ver se hoje, né, ele mudou, tá outra pessoa e tal, porque que tristeza ver aquela mãe rezar na cruz, gente, na Via Expressa, sempre no dia do acidente, no aniversário da menina. São sempre famílias, são sempre pessoas, e nós só sentimos quando acontece com a gente, e quando é com outro a gente não sente. Por isso que a gente tem que ter essa percepção, porque todos nós estamos no dia a dia e todos nós estamos suscetíveis a situações como essa. Se nós trabalharmos de forma conjunta, unida, todos, né, com essa percepção, a gente reduz os riscos e reduz essa situação. A gente não consegue voltar no tempo, mas a gente tem que trabalhar para que no futuro as coisas não sejam, não aconteçam como já aconteceram. Então essa é a função, né? As críticas, as opiniões contrárias, isso faz parte
Sempre de vão ter, de uma sociedade. A gente nem, às vezes, numa família dentro de casa, a gente tem a mesma opinião sobre determinada situação. Numa reunião de condomínio, as opiniões são diferentes, imagina numa cidade. Né? Mas faz parte do processo e cabe a nós ter a consciência tranquila que nós estamos fazendo o melhor para que no futuro essas situações não se repitam. Vamos então ao próximo tema que foi destaque aí em 2023. Nós tivemos transporte coletivo, tivemos controladores de velocidade e agora esse tema merece até uma comemoração aqui, pelo amor de Deus. Saímos lá do papiro. Gente do céu, quanto tempo a comunidade pedia essa área azul, né? A tecnologia a favor, né, dos contribuintes. E era uma coisa que a gente já estava quase desistindo, né? E que agora finalmente saiu do papel. Está funcionando legal? Como é que tá? Tá fantástico. Acho que tá todo mundo aí muito satisfeito. Eu acho que dá até para falar, né, Lúcio? Lúcio até conhece a situação muito melhor que eu internamente, né? E como era a realidade interna das nossas monitoras, do pessoal que trabalha na área azul, quanto elas vinham, né, ao longo do tempo, querendo melhorias e tudo mais. Isso, né, o Lúcio está na secretaria há muito mais tempo que eu, então o Lúcio tem essa percepção interna também de como era essa situação, né? A melhor percepção que possa ter sobre o assunto é o senhor mesmo, né? Que tem quando chegou lá e todo mundo duvidou que iria ser implementada. Porque a alegação é que muita gente já passou por aqui. Ninguém acreditava mais, né? Todo mundo falou que ia colocar, implementar e não aconteceu. Né? E essa foi a primeira reunião, talvez tenha sido, né, mais umas 2, 3 que todo mundo ainda ficava perto, não vai sair, não te preocupe. Não vai. Essa era a afirmação que nós tínhamos, né? Não, isso aí todo mundo já falou. O desafio era interno também, porque quando a gente organizou o projeto e começou a retomar as pesquisas que já tinham sido feitas no passado, buscar outras cidades. Quando se iniciaram essas pesquisas de qual seria a formatação, inclusive modelos de tecnologia que existem hoje nem existiam há uns anos atrás. E, de fato, né, nós chegamos motivados e com essa missão dada pelo prefeito para que a gente modernizasse e saísse do papel. Do papel. E uma cidade como Blumenau, um polo tecnológico, e a gente trabalhando dessa forma era vergonhoso, né? E, de fato, a reação foi essa, né? Que já me jogaram um balde de água fria lá no primeiro dia. Não, é mais um que está falando e não vai fazer. Eu imagino o dia que começou a funcionar. Teve festa lá, né? CMTT, fogos, champanhe. Exato, e eu falei para elas, olha, nós vamos fazer. Isso é bom para a cidade, mas é muito bom para a nossa forma de trabalhar internamente. Né? Não tem cabimento vocês já aí há 15, 20, 25 anos, né, na rua com um papelzinho na mão e parando em todo o carro, escrevendo e Vou coisa até colocar mais água aqui para comemorar. Debaixo de sol, debaixo de chuva. Também quero um pouquinho mais. Aí, não, vamos comemorar isso aí, já que a gente não pode. Todo mundo vai dirigir depois, né? Debaixo de sol, debaixo de chuva. Aqui, ó, comemoração, gente. 2023 saiu a área azul modernizada, né? Isso aí. Verdade. E com um papelzinho, escrevendo e tal, e botando a amarelinha. E a pessoa tendo que se deslocar até a rodoviária para pagar a amarelinha, para pagar só em dinheiro, porque a gente não aceitava outra forma de pagamento. E quando não achava a caneta, que tinha que fazer o risquinho com a unha. A com humilhação a chave do carro, com a chave do carro, a humilhação. Né? Então, foi difícil, foi um desafio, mas nós estudamos. A secretaria, com as equipes, já tinham feito prévios estudos, modelagens econômicas, de como nós faríamos para viabilizar o projeto. Nós buscamos tudo isso que já estava feito, não jogamos nada fora. O próprio Lúcio visitou outras cidades aí para ver essas novas tecnologias que existiam. Como o Lúcio já falou aqui, a gente não buscou inventar a roda. O que a gente fez foi um projeto que uniu todo de melhor que muitas cidades já tinham. Pesquisamos, inclusive, o modelo de Madrid, na Espanha. E nós unimos em Blumenau, num projeto, tudo de melhor que várias cidades tinham. Então, a cidade A tem uma situação ali que funciona, mas não tem outra. A cidade B tem. Vamos encaixar isso num projeto único e vamos tentar fazer o melhor projeto do Brasil.
E nós temos um dos melhores projetos do Brasil, mais modernos, com fácil utilização por todos, onde permite que todos possam utilizar o estacionamento rotativo. Hoje a gente tem rotatividade de vagas, a gente não tinha, e esse é o principal objetivo do estacionamento rotativo. Rotatividade das vagas. Eu preciso ir lá no comércio, em determinado local, na Rua 15, enfim, qualquer outro lugar, e eu vou encontrar uma vaga disponível para estacionar. Porque, de fato, agora tem controle, tem organização, tem monitoramento, com chuva ou com sol. O espaço ele está democratizado, as pessoas podem utilizar em até 2 horas. Antes as pessoas deixavam o carro o dia todo, né? E muitas vezes quem queria só resolver um probleminha ali, fazer um serviço, não encontrava vaga. Né? Naturalmente quem quer ficar mais tempo tem a opção dos estacionamentos privados que estão aí para isso, mas a rotatividade das vagas é o principal objetivo e foi alcançado. Então hoje nós temos aplicativo, nós temos parquímetro, nós temos smart card, a pessoa tem o comércio credenciado para também quem não quer utilizar o aplicativo ou o parquímetro, tem o comércio credenciado para atender, e a pessoa pode pagar com cartão de crédito, cartão de débito, Pix, dinheiro, tudo resolve imediatamente. Eu estacionei, esqueci de colocar o meu tempo e fui notificado, não é uma multa imediata, é uma TPU, que é a amarelinha, né, que é a amarelinha virtual agora, que é a TPU, que a gente ainda está colocando o papelzinho no carro, mas o sistema foi desenhado para ser papel zero, sustentabilidade. Então, a partir do ano que vem, a TPU não será mais colocada no para-brisa do carro, ela é virtual, então a pessoa pode identificar pelo aplicativo ou pelo site, a pessoa pode consultar se o veículo dela tem uma TPU, não tem necessidade de papel, a pessoa não precisa mais ir num ponto regularizar em dinheiro, ela pode regularizar pelo próprio aplicativo, ou no parquímetro, ou no comércio credenciado. Esqueci de colocar a minha hora ali e recebi uma TPU. Aqui no aplicativo já vai aparecer que ela tem uma taxa de R$15 ali para pagar. Aqui mesmo ela já vai fazer o pagamento, não precisa se deslocar a nenhum local. Então, facilidade, agilidade e rotatividade de vagas. O sistema está funcionando muito bem, todas as vagas sensorizadas e numeradas. E por que sensorizadas? Justamente para que identifique o tempo no momento que a pessoa entrou na vaga. Esse sensor vai identificar que a pessoa entrou na vaga, a pessoa vai dizer quem está nessa vaga aqui é o meu carro, ali, e vai cadastrar o seu carro. E a pessoa terá o tempo para ficar ali. Eu vou num compromisso, eu vou ficar meia hora. Vai colocar meia hora. Atrasou aqui, o meu médico atrasou. Não preciso voltar no carro para botar mais tempo. No próprio aplicativo, a pessoa estende o tempo até 2 horas. Então, é uma situação totalmente diferente do que a gente tinha. Nada de invenção de roda, mas simplesmente juntando todas as tecnologias num único projeto. Nós estamos muito felizes, satisfeitos, está funcionando, as pessoas estão satisfeitas, felizes. Então, foi uma missão que foi dada e a gente conseguiu, nesse ano de 2023, tirar do papel efetivamente. Né? Missão dada é missão cumprida. Pode falar. Que foi, Lúcio? Pode falar. É uma novidade, tem uma novidade agora para o ano que vem. Opa, adoramos. Então, é muito provável aí que, dentre esses estudos e análises até que a gente acabou fazendo, né, porque antes a gente também tinha pouca base de estudo e análise, porque como era tudo muito humano, muito antiquado, né? Mesmo que Blumenau inovou nos anos 80, buscou inovar agora, né? Como o próprio secretário falou, a gente buscou... Eu acho que não tem nenhuma cidade que tem todas as tecnologias que Blumenau tem. Ou uma cidade tem uma coisa, ou outra cidade tem outra. Blumenau uniu e tem todas as tecnologias possíveis hoje para a área azul. Então, né, com esses fatos hoje em mão, a gente consegue pensar um pouco mais à frente e ter algumas certezas que a gente não tinha quando a gente implementou o sistema. Né? E uma busca disso é uma solução, até pedido da sociedade também. A gente vai efetivar uma situação de 10 minutos para que as pessoas possam estacionar, né, apenas durante 10 minutos, e após esses 10 minutos, aí ela tem o tempo de 30 para estacionar. E esses 10 minutos é com gratuidade, né, do sistema. Que bacana. Então vai ter no próprio aplicativo uma possibilidade da pessoa, que até na antiga área azul que a gente tinha uma possibilidade parecida, mas essa é muito mais efetiva, muito melhor e muito mais simples. Então, a pessoa vai ter o aplicativo, vai clicar num botão ali, né, num íconezinho, e vai ter a possibilidade de estacionar, né, naquela
pequena parada que ela precisar para fazer fazer uma embarque, entrega, né? desembarque, Uma entrega, embarque, desembarque, né? Exato, O pessoal vai adorar isso. Isso, nós somos... E isso é o bom da tecnologia. No sistema que nós tínhamos antes, era muito difícil implementar a mudança, né? Agora nós somos provocados, inclusive, pelo vereador César Campesato, né? Falando, olha, nós temos situações das pessoas que fazem entregas, justamente isso e tal, precisam de um tempo livre. Nós não estávamos com essa estruturação no sistema, né? Até porque nós já tínhamos fracionado, né? Antes era obrigado a se pagar a hora cheia. E agora nós estávamos com um modelo de fracionamento, né? Então a pessoa não precisa pagar por 1 hora, por 2 horas. Pode pagar por 30 minutos, 45 minutos. Então fomos provocados, analisamos a situação e resolvemos, então, estamos encaminhando o projeto para a Câmara, para iniciar o funcionamento agora em janeiro, né, Lúcio? Depende da aprovação ainda, mas vamos ter uma tolerância de 10 minutos para todos, né? Não só para A, para B ou para C, para todos. Então está sendo inserido no sistema um espaço para 10 minutos. Eu vou na farmácia comprar um remédio rapidinho, ou eu vou fazer uma entrega, ou eu tenho só que descarregar aqui, ou só vou deixar meu filho ali. Então a pessoa chega na vaga, clica ali, 10 minutos, a pessoa tem até 10 minutos para sair da vaga sem pagar nada. Se ficar mais tempo na vaga, tem que complementar o tempo, mas aí esse 10 minutos já contabilizou para o seu tempo que vai ficar a mais. De qualquer forma, ela faz esse cadastro. Faz o check-in. Faz o check-in ali. Isso. Tá. Né, eu vou ficar 10 minutos. Fiquei mais tempo. Eu vou ter que botar 30 minutos ou 1 hora, mas esses 10 minutos meus já vão ter sido utilizados, porque o tempo máximo de permanência por lei são de 2 horas. Então não são 10 minutos mais meia hora, senão vai dar 2 horas e 10 no final. São 2 horas no total. Esses 10 minutos foram utilizados, preciso ficar meia hora. Então eu vou comprar 30 minutos, mas já usei 10, tenho mais 20. Né? Então é de fato mesmo para auxiliar quem precisa só parar e sair. Aí saiu em menos de 10 minutos, não paga. Tá tudo certo. Né? Aí pode ter aquela situação, mas então eu vou trocar de vaga para ter mais 10 minutos. Não, o sistema vai identificar essa situação, o que é proibido. 10 minutos naquela área ali, se trocar de vaga para a vaga da frente mais 10 minutos, é uma irregularidade. Né? É para, de fato, auxiliar quem precisa fazer algo rapidinho. É verdade. E agora, efetivamente, a gente vai ter o controle, né? Porque antes, botando aquele papelzinho ali, não lembro, acho que era 5 minutos, 10 minutos, né? Não tinha como a gente ter controle, né? Não tinha como ter controle de pessoal tempo da área azul ali controlando se realmente a pessoa voltava em 5 minutos, né? Hoje, assim, quem tem a oportunidade, né? O aplicativo, você está em casa, você abriu o aplicativo, você sabe todas as vagas que estão sendo utilizadas hoje no sistema. Porque todas são sensorizadas e a pessoa tem que fazer o check-in. Quando ela efetivamente faz isso e quando o sensor verifica que tem um veículo ali, você abre seu aplicativo em casa. É claro que aquela vaga, quando você sair de casa até chegar no aplicativo, até chegar no local, né, ela pode estar ocupada. Mas você consegue ver se na região tem muito trânsito, se não tem. Né? Por quê? Porque as vagas estão sendo ocupadas ou não. Você vai lá no aplicativo, clica em cima da vaga, já cai direto no aplicativo que vai te levar até o local da sua vaga. Então, a modernidade ali chegou. Esses números eles estão sendo criados, esses fatos estão sendo criados e a facilidade para o usuário é muito grande, né? Lembrando do comércio cadastrado também que a gente tem cadastrado hoje em torno de 25 comércios, né? Então, para quem ainda não quiser utilizar o aplicativo, não quiser não ir até o parquímetro, ainda tem o comércio cadastrado. Eu quero pagar em dinheiro. Eu gosto de pagar em dinheiro, eu não tenho cartão de crédito, não tenho cartão de débito, não gosto de ter conta em aplicativo. Vai no comércio, o comércio aceita pagamento em dinheiro. Então tem para todo mundo. Ou seja, todas as opções. Antes a gente rezava, né? Antes de sair de casa, para a senhora. A gente tinha a senhora da Pautinha, Nossa Senhora da Pautinha, para auxiliar, conseguir uma vaga, né? E era difícil conseguir vaga no centro de Blumenau. Pensar, né, Lúcio, por exemplo, quanto tempo você está na Secretaria de Trânsito? 2009, né? Pensar anos. Que só agora, 2023, que a gente consegue resolver a área azul, tudo pelo celular, né? Tudo de uma forma tecnológica, né? Acredito que o pessoal nem se acreditou, né? Que isso realmente ia acontecer. Sim, não. Primeiro, assim, internamente, né? Hoje está perfeito. A gente acha perfeito demais também, né? Mas está muito próximo, assim, do ideal do que a gente almejava. Né? Externamente, a gente vê que a população está se
adequando cada dia mais. É claro que naquele primeiro, eu tenho que baixar o aplicativo, é uma coisa nova, eu tenho que aprender, né? Então, Toda mudança, né? A gente teve ali, a gente foi em algumas localidades que as pessoas tinham mais dificuldade, a empresa foi, nós fomos à SMTT para explicar o sistema, para ajudar as pessoas a baixarem o aplicativo. E isso agora, né, depois de um tempo, as pessoas olharam e estão vendo cada dia mais a facilidade. O próprio... Tu fosse no Pro Família, fizesse foi um trabalho bem legal lá no Pro Família. Eles estão melhores do que a gente, tá? Eles sabem de aplicativos que nem eu sei. Sim, com certeza. Sabe certinho. O pessoal preocupado lá com os idosos, que é nada, dominam tudo. Mas no começo a gente recebia reclamação do Instagram dizendo que a pessoa não usava aplicativo, que é interessante, né? No próprio aplicativo ela fazia reclamação de que não usaria aplicativo. Mas é um pouco dessa coisa de a mudança, né? Não é porque o sistema é ruim, não é porque ela não conseguiria, mesmo que com alguma certa relutância, está funcionando muito bem. As pessoas hoje, né, estão ambientadas com isso. Eu dei uma entrevista semana retrasada ali para uma rádio de Gaspar. O pessoal de Gaspar estava tendo uma certa dúvida no sistema também, porque a gente acaba divulgando aqui, fazendo aqui, e a gente nunca esquece, né? Mas que a informação não chega, mas também ficaram contentes, né, com um novo sistema, porque não conseguiam achar o papel. Eles tinham que ir para Gaspar sem pagar a amarelinha, porque, né, não conseguia. E antes torcia para não achar nenhuma menina, né, da área azul. Torcia. E todo mundo sabe, né, que elas apareciam do nada, né? Do nada. Isso aí é um fenômeno que a gente precisa estudar. Da onde que surge a menina da área azul? A gente percorre a rua toda, isso aí é um negócio sério, tá? Eu já quis estudar isso. Percorre a rua toda, 2 vezes, olhando lado a lado. Chega no teu carro, ela tá do lado do teu carro. Tem um dispositivo... Túneis, né? Os túneis deve ter um dispositivo que ela brota, assim, ó. Então, mas agora... até essa lenda vai acabar? Acabou a lenda agora. Porque agora tá mais fácil, as pessoas podem pegar o aplicativo e fazer. Mas realmente a gente tinha bastante... Né? Não pode, como é que elas aparecem? Sim, se esconde no bueiro. Sim, eu era uma que me perguntava isso. Mas é trabalhar, Mas né? que bacana, que bacana. Então a gente vê que 2023, apesar de todas as dificuldades, foi muito positivo pela questão das melhorias no transporte coletivo, pela questão da implantação dos controladores de velocidade para a gente ter mais segurança no trânsito, foi e está sendo muito positivo. Pela questão da área azul, finalmente, né? Devia ter um efeito aqui, ó, fogos. Tivemos aí a implantação da área azul, né, de uma forma tecnológica, agora em Blumenau. E aí fica a pergunta, quais são os desafios para 2024? Temos muitas coisas ainda para fazer. Primeiramente, melhorar e aperfeiçoar essas ações que estamos fazendo. E como a gente falou, nada para por aqui. Veja que a gente já está indo agora para a segunda etapa da área azul, melhorando uma situação, melhorando outra. Continuamos os estudos para poder melhorar ainda mais a segurança e a mobilidade da cidade, junto com a Secretaria de Planejamento, junto com a Secretaria de Obras, com todas as estruturas que fazem parte da mobilidade da cidade. E temos ainda novos desafios. Desafios no transporte coletivo não param, né? Novidades sempre terão, e o trabalho vai ser sempre contínuo e com muita dedicação. E temos algumas missões novas que eu digo que ainda estão em desenvolvimento, que já estão sendo trabalhadas há bastante tempo, mas temos aí para o próximo ano a concessão do pátio de veículos do município de Blumenau, que são os veículos que sofrem acidentes ou que são recolhidos por alguma irregularidade, e hoje o serviço é prestado pelo município. Nós vamos fazer a concessão, vamos levar para a iniciativa privada fazer essa gestão do pátio e do recolhimento de veículos, até porque não é uma atividade fim da secretaria, a gente tem que estar na rua auxiliando no trânsito e tal, então vamos passar para a iniciativa privada. O que a gente não faz bem feito, a gente tem que passar para a iniciativa privada tocar. Estamos fazendo e trabalhando muito, e é uma missão que o prefeito quer que aconteça ainda no primeiro semestre do ano que vem, que é a concessão da rodoviária, para que a gente possa ter de fato lá uma estrutura muito melhor, mais bonita, mais organizada, com estrutura comercial, enfim, com uma condição de dar um atendimento melhor para as pessoas que precisam utilizar a rodoviária. Então estamos trabalhando na concessão da rodoviária também, entre outros assuntos aí na melhoria sempre da estrutura da Guarda Municipal de Trânsito, né? Novas viaturas, novas estruturas, enfim,
condição de trabalho para todos, para que a gente possa prestar o melhor serviço na rua. Mas de grandes ações a gente pode já destacar duas ações que estão sendo trabalhadas e a gente quer viabilizar as duas no primeiro semestre do ano que vem, né, Lúcio, que é a concessão da rodoviária e a concessão do pátio de veículos de Blumenau, que são estruturas hoje vinculadas à Secretaria de Trânsito e poderão ser melhor gerenciadas com a gestão privada. Acho que uma situação até que ocorreu esse ano, talvez seja um pequeno passo para o homem, né? Mas um grande não, mas por causa do aeroporto, né? Que teve voo. Aeroporto, fantástico, teve muito bem lembrado. Teve voo. Verdade, voo gente. da Muito operadora bem Azul, lembrado, né? muito bem lembrado. Então, também, né? Há muito tempo não tinha. É um pequeno passo, né? Mas que pode evoluir ainda muito e dar ainda muito retorno aí para Blumenau. E eu acho que é uma visão também que a gente, né, já começou anteriormente, mas que para o ano que vem, né, essa visão do aeroporto de pensar algumas novidades nessa situação também. Isso aí, gente, sensacional. Realmente, né? Foi durante o Oktoberfest. Tivemos os primeiros voos comerciais após 20 anos, né, sem voos comerciais. E agora estamos aí com obras na pista, enfim, balizamento, recapeamento da pista, para que a gente possa, de fato, ter a estrutura adequada para ano que vem poder trabalhar quem sabe aí, voos comerciais permanentes, né? Eu sempre digo, o nosso foco aqui é saúde, né, na questão de transplantes, aviação executiva, lá temos uma base do Arcanjo, mas voos comerciais são importantes também, e não voos comerciais que nós utilizamos no Aeroporto Internacional de Navegantes, mas voos comerciais regionais, quem sabe daqui a pouco voos para Curitiba, para Porto Alegre, para alguma situação Seria um regular para sonho. São Paulo, mas para Seria um Chapecó, enfim. Situações aqui para que a gente aproxime, quem sabe, os estados da região sul, né, para negócios, enfim, tudo isso. Febratex está aí, né? Febratex está aí. Né? Verdade. Temos tantos eventos, né? exatamente. Aqui, a própria Oktoberfest Que tivemos, traz pessoas aí de toda a região, né? Nossa, com certeza isso... teremos novidades para ano que vem também no aeroporto. Então, depois de 20 anos, tivemos aí a Área Azul, depois de 38 anos. 1.500 anos, tivemos a Área Azul agora modernizada, né? Enfim, 2023 foi um ano muito bom aí para todos nós, né, Lúcio? Eu trabalho desde 2009 e com certeza foi um ano marcante para a Secretaria. Foi um ano que a gente evoluiu bastante, né? Esperamos que 2024 seja tão bom quanto e o melhor, né? Todos esses equipamentos que a gente, né, de Área Azul, de controlador, eles vão trazer informações que a gente nunca teve, né? Como a gente informatizou, botou mais tecnologia, tudo isso, a gente consegue ter informações para melhorar, né? Não que a gente fizesse alguma coisa sabendo que não ia melhorar, mas a gente sempre tinha uma certa receio porque os números não estavam tão precisos, né? Até porque o sistema no papel e tudo mais. Controlador de velocidade é OCR também. Todos os controladores é OCR, ou seja, os veículos estão sendo contados, a gente sabe quantas motos passam ali, quantos carros passam ali, estão fazendo a leitura, segurança pública também. Então, além de a gente melhorar muito 2023, com certeza todas as ações desse ano vão melhorar 2024 e vão melhorar 2030, porque os números de hoje vão influenciar lá na frente, né? Coisa que a gente não tinha anteriormente. Então, é um ano muito bom e os outros tendem a ser melhor ainda do que esse. Com certeza. Olha, realmente, a gente sabe que críticas sempre vão ter, né? E faz parte do processo, né? As pessoas também precisam dar a sua opinião. Às vezes a gente melhora a partir disso, claro, né? Sei que não é fácil estar aí nos cargos que vocês estão, porque como a comunidade está todo dia no trânsito, né? Imagino o quanto vocês são bombardeados nas redes sociais e tudo mais. Bom se benzer, se benzer, porque tá na rua, né? Já fala o nome do secretário, já fala o nome do diretor, né? Mas é isso, a gente vai aos poucos trabalhando para evoluir. É isso aí, Danúbia. Trabalhando sempre forte. A gente precisa sempre agradecer também, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, nós temos a estrutura de governo, com todas as secretarias envolvidas, a estrutura da GMT, toda a Guarda Municipal de Trânsito, a diretoria e seus servidores na área de transportes, a estrutura da CCO, que é toda a Central de Controle Operacional, que faz esse gerenciamento tecnológico hoje da cidade. Então, todas as estruturas das secretarias, né, e os nossos servidores são muito importantes
para que a gente possa realizar o trabalho que muitas vezes deixam a desejar para algumas pessoas, mas a gente está ali com um grande número de pessoas tentando fazer o melhor, tentando acertar mais do que errar, para que a gente possa, no final, né, no final das contas, no final do ano, no final do dia, quando a gente chega em casa, a gente pode deitar tranquilo no travesseiro e saber, eu fiz a minha parte, né, e assim eu tenho certeza que todos fazem, para que a gente possa ter um dia a dia melhor, que, como a gente disse no início, depende muito da secretaria, no que compete ao poder público, mas depende muito do nosso comportamento no que compete à ação individual de cada um. Verdade. Muito obrigada, né, a vocês. A gente sempre conversa demais, né? A hora passa assim, ó, muito voando, rápido. né? Então, obrigada mesmo. Parabéns pelo trabalho, né? Ao secretário, ao diretor, a todas as pessoas envolvidas, que muitas vezes não estão na linha de frente, a gente nem imagina, né? O quanto que eles trabalham efetivamente, diariamente, para garantir a nossa segurança, né? E tudo mais. Então, parabéns aí a todos vocês. Parabéns pelo trabalho realizado em 2023. Então, gente, o resumo, né, desse programa aí que você pode sempre acompanhar no YouTube da SMTT Blumenau. Tem todos os episódios lá, você pode acompanhar o programa completo. Então, o resumo desse último episódio foi que 2023, apesar dos desafios, foi extremamente positivo, com melhorias aí no transporte coletivo, melhorias significativas com relação à bilhetagem, né, fora dos terminais, a questão do meio ambiente, menos poluição, a questão também do ar-condicionado, esse calorão, né, que estamos enfrentando aí e que não está fácil para a população, a gente sabe disso. Tivemos melhorias com relação à segurança, controles de velocidade, melhorias com relação à área azul, nem preciso explicar, né, o quanto que isso mudou significativamente para quem usa carro, moto aqui em Blumenau, né, para os moradores da região. Enfim, foram vários avanços e também temos vários avanços e desafios aí para 2024. Então, muito obrigada a todos vocês que nos assistiram, obrigada às pessoas que compartilharam e lembrando sempre, né, para você participar, a sua participação também é muito importante, é assim que a gente consegue ir evoluindo. Então, mande a sua sugestão de pauta, mande o seu comentário aí para as redes da SMTT. Que você tenha um 2024 maravilhoso, iluminado e muito obrigada pela sua companhia.